Boa noite, eu sou a Maria Luísa de Freitas Ferreira, eu sou estudante de Engenharia de Produção na UFSCar e hoje eu vim falar por que a informação a vacina de RNA mensageiro altera o DNA humano é considerada uma fake news, está errada e eu vou explicar isso quimicamente. Bom, para começar uma linha de raciocínio, eu preciso começar dizendo que essa dúvida é muito plausível, porque RNA, DNA são nomes que se parecem e para entender tudo por trás do porquê essa informação é falsa, precisa de alguns conhecimentos químicos, por exemplo, ou biológicos, que não são tão intuitivos assim. Então, bom, o primeiro passo para você conseguir entender é entender a instabilidade do RNA. O RNA mensageiro é muito instável. Por quê? Porque ele tem uma molécula de oxigênio a mais do que o DNA em sua estrutura. Então, isso faz com que ele seja muito mais instável. Então, as vacinas que têm RNA mensageiro, elas precisam ser refrigeradas, elas não podem ter oscilação de temperatura, porque senão ele se degrada. Além disso tudo, por que o RNA ele só sobrevive de poucas horas a poucos dias dentro do corpo humano? E por que ele fica restrito ao citoplasma da célula? Ou seja, né? Por que ele não consegue ir para o núcleo, que é onde está o DNA, onde está o material genético humano, e alterar esse material? Porque em todo o nosso corpo existem enzimas que chamam RNases, que elas atacam RNAs que estão soltos. Isso protege o corpo contra infecções virais. Por isso que o DNA ele sobrevive muito mais no núcleo do que o RNA no citoplasma. Bom, agora outros motivos que comprovam que que a vacina de RNA não altera o DNA humano. Para o RNA se tornar um material genético, ou seja, se tornar um DNA, ele precisa de uma enzima chamada transcriptase reversa. Quem tem essa enzima são os retrovírus, como o HIV. Ou seja, não tem no corpo humano. Então, não tem como o RNA mensageiro se tornar um material genético. Isso é outra confusão que acontece, né, que pode acontecer com as pessoas, porque quando você estuda síntese proteica, você estuda DNA virando RNA mensageiro e virando proteína. Só que não a informação, ou seja, só existe nessa ordem. O DNA pode virar RNA mensageiro e virar uma proteína. Uma parte, né, do DNA que é transcrita, não o DNA inteiro. Mas só para deixar claro que não existe o RNA mensageiro virar DNA, nenhuma parte dele. Só segue esse fluxo na síntese proteica e em todos os outros mecanismos do nosso corpo. Só para entender que essa dúvida é compreensível também. Bom, além disso, mesmo se o RNA não pode virar DNA, ok, mas ele não pode se integrar ao DNA? Não, ele não pode, porque para se integrar no DNA, precisaria de uma outra enzima, chamada integrase, e o corpo humano também não tem essa enzima. Ou seja, recapitulando todas as informações para criar uma linha de raciocínio e conseguir explicar e com que vocês criem o próprio conhecimento, não sejam só informações soltas que eu estou falando aqui. O RNA é instável, ou seja, ele não consegue, ele está no citoplasma, quando a gente toma a vacina ele fica no citoplasma, ele não consegue ir para o núcleo pela sua instabilidade, pela estrutura da cadeia dele, que tem uma molécula a mais de oxigênio, e porque o corpo tem RNAs, então são enzimas que atacam os RNAs soltos para proteger a gente contra infecções. Segundo ponto, ok, ele não chega ao núcleo para alterar o DNA, mas ele não pode virar um DNA? Não pode, porque precisaria daquela enzima que eu falei, que é a transcriptase reversa, que o corpo humano não tem. Depois, ok, ele não consegue, mas por via das dúvidas, e se ele conseguisse entrar no núcleo, ele conseguiria se integrar ao DNA? Também não conseguiria, porque precisaria da enzima integrase. Ou seja, não tem nenhum motivo
para que possa acreditar nessa fake news depois de todas essas explicações químicas. Então, toda essa linha de raciocínio mostra esse conhecimento que não tem como isso ser verdade, né? Bom, essa foi a explicação, espero que tenha dado para entender. Boa noite.